Olá, eu sou Eduardo Isaac e eu convido você para assistir mais um vídeo da série Mitos do Reiki. Nesse vídeo nós vamos conversar um pouco sobre qual é o jeito certo de se aplicar Reiki. E no vídeo passado nós falamos sobre o Mestre Reiki sabe tudo? Se você não assistiu, te convido a assistir esse outro vídeo também, que traz uma reflexão muito importante. E vamos lá agora. Essa reflexão sobre qual é o jeito certo de se aplicar Reiki, ela é muito importante para nós. E ela exige uma natural abertura para a gente poder olhar diferentes perspectivas. Quando eu comecei a minha formação como aluno, isso já tem muitos anos atrás, me foi ensinado uma sequência de posições que eu deveria seguir e com um tempo X de referência, onde eu ficaria com as mãos X tempo em cada uma daquelas posições. E para o início da minha prática, onde que eu não tinha experiência nenhuma em práticas integrativas, o Reiki foi uma das primeiras práticas que abriu as portas dentro desta área, foi muito importante ter essa referência. Era um padrão de posições, uma sequência de posições e tempos pré-definidos. Foi muito importante. Mas, a partir do momento que eu fui ganhando experiência, eu comecei a ter algumas reflexões. Eu já fazia um atendimento em grupos de voluntariado, eu já havia aberto uma sala para atendimento particular de várias práticas integrativas, dentre elas o Reiki. E eu comecei a perceber que durante a minha prática, e ouvi também outras pessoas dizendo a mesma coisa, quanto mais em sintonia com o Reiki nós estávamos, mais a gente tinha insights, né, de outros pontos, e às vezes você estava aplicando ali na região aqui do estômago e você tinha um insight para aplicar Reiki no ombro direito da pessoa, por exemplo. E dentro daquelas posições que me foram ensinadas, não tinha o ombro como posição. Então, aquela técnica que eu aprendi nas minhas formações iniciais foi muito interessante como uma referência, mas acabou depois se tornando uma prisão. E aí, quanto mais eu praticava, quanto mais eu tinha esse contato com o Reiki, principalmente depois que eu virei instrutor de Reiki, onde nós tivemos a oportunidade de ajudar assim, muitas pessoas, já foram mais de 1000 pessoas que nós formamos presencialmente e milhares de atendimentos que nós tivemos a oportunidade de fazer. Parece exagero, mas não é. Inclusive eu estou gravando aqui do IPS, Instituto de Práticas Integrativas em Saúde. Nós estamos nos preparando para um dos nossos projetos, o Voluntariado Reiki, atendimento que nós fazemos à população de uma maneira gratuita todos os domingos. Nós temos outros projetos também ao longo da semana. E para você ter uma noção, só no ano passado nós recebemos 742 pessoas, só no trabalho de domingo, sem contar os atendimentos particulares e os demais projetos. Então nós temos tido muito contato com o Reiki. Então quanto mais eu me aprofundava, eu fui percebendo e tendo insights. Nossa, mas o problema da pessoa é aqui. Ela me relatou que ela está com um problema no joelho, por exemplo, no joelho esquerdo. E eu vou ficar apenas aqueles X minutos que eu aprendi, se aqui é o ponto principal da queixa da pessoa. Então, esses questionamentos me levaram a me aprofundar muito e buscar estudar com vários professores diferentes, em várias linhagens diferentes. E aí, depois que eu comecei a me aprofundar no estudo, a minha mente, o meu conhecimento realmente se abriu muito, se ampliou muito. E uma das coisas que eu descobri é que não existe um padrão único aqui no Ocidente que é seguido. Ou seja, eu aprendi uma sequência de posições, mas eu comecei a perceber que outros instrutores e outras escolas trabalhavam com sequências de posições diferentes. Essa foi a minha primeira constatação. E, mediante isso, eu comecei a perceber que aquela informação que eu tinha, que no início eu acreditava que, inclusive, vinha do Reiki tradicional, original, que vem do Japão, já há quase 100 anos está fazendo, né?
eu comecei a perceber que não era muito bem assim. Uma das coisas que eu descobri é que o Usui Sensei, Mikao Usui, o sistematizador do método, ele não trabalhava de modo standard, ou seja, um modo padrão, como eu aprendi nas minhas formações iniciais e muitos de vocês devem ter aprendido. O Usui não trabalhava dessa forma. Ele, os primeiros instrutores e algumas linhas que se mantêm mais próximo a essas origens, não trabalhavam com métodos padrões. Eles não tinham essa sequência, né? Eles trabalhavam principalmente com o Byozen. O Byozen é um dos fundamentos do Reiki em suas origens. Juntando o Byozen e com um rol muito grande de técnicas que compreendia o Reiki, não somente, inclusive em posição estática de mãos, havia uma série de possibilidades. E Mikao Usui, o sistematizador do Reiki, ele mesmo no seu manual de Reiki, eu não sei se você já teve a oportunidade de ter contato com isso, Usui, ele dava um manual escrito para os seus alunos. Isso é uma informação também que me impactou no início, porque me foi ensinado lá atrás que a gente não podia anotar, ter certas... tinha toda uma restrição quanto ao conhecimento do Reiki. E o próprio Usui tinha um material, um manual de Reiki, que hoje tem um livro que tem uma parte desse manual traduzido, que do Frank Arjava Peter. E lá ele tem uma parte que ele traz várias abordagens, várias técnicas. E no outro livro do Frank Arjava Peter, em outros autores também, eles trazem a parte da entrevista do Usui, e que dentre várias informações valiosíssimas, uma das informações que ele traz é a seguinte: para a gente tratar a cabeça, coloque a mão na cabeça. Para você trabalhar o estômago, por exemplo, coloque a mão no estômago. Ou seja, você percebe que é um direcionamento bem prático. Eu chamo esse direcionamento prático, sem entrar na questão do Byozen ainda, que esse é um tema que a gente demandaria algumas horas para explorar. Eu chamo esse método de tratamento por região problemática. Conforme a queixa da pessoa, é ali que você impõe as mãos e fica o tempo que for possível dentro do seu contexto, do contexto da pessoa. Quanto mais, melhor. Veja que é um outro paradigma do que você deve ter, muitos de vocês devem ter tido contato. Ao invés de seguir uma posição, uma sequência de posições com tempos bem pequenos, pré-definidos, você pode trabalhar também por região problemática, conforme a queixa da pessoa. E há outra forma que é mais próxima do Reiki nas suas origens, que é o tratamento pelo Byozen, onde nós identificamos certos aspectos, inclusive classificamos esses em graus. É possível que a gente identifique pontos do corpo da pessoa e classifique também quanto à necessidade energética, né? De uma escala de 1 a 5. É uma teoria muito bacana, ela ampliou muito meu entendimento sobre o Reiki. E aí muitas pessoas, quando tomam contato com essa abordagem que está mais próxima das origens, que é mais fluida, mais dinâmica, que é mais individualizada conforme a situação da pessoa, enquanto as queixas, enquanto a questão vibracional. Tem muitas pessoas que quando descobrem toda essa área, meio que rejeitam essa sequência de posições com tempos pré-definidos. E tem algumas pessoas que, fixos naquilo que ele aprendeu, rejeita esse novo conhecimento, que na verdade não é o novo, é o retorno às origens. Como que eu faço? Eu concilio todos esses métodos e outros também que eu tenho contato. Conforme a necessidade, eu faço aquela sequência padrão, que eu vou chamar aqui de terapia integral. Por que terapia integral? Porque essa é uma sequência de posições que eu utilizo que abrange todo o corpo, né? Seguindo tempos. Quando eu estou num contexto mais emergencial, uma situação onde não me permite
né, explorar muito, ou mesmo que eu tenha um tempo bem próprio para atender aquele indivíduo, dependendo da queixa que ele me traz, eu decido, dentro do meu planejamento terapêutico, focar, priorizar pontos e áreas. Daí eu vou pelo tratamento por região problemática. E também eu posso, conforme eu percebo o Biosen, que o Biosen requer um pouco de treino para que a gente desenvolva a nossa sensibilidade, a acuracidade, para perceber e classificar os pontos, né? A vibração naqueles pontos ali. Quando eu percebo determinado Biosen, né, que passa do um nível 3 mais intenso para 4 e 5, dentro da classificação própria da teoria do Biosen, eu já priorizo, reduzo outras áreas e dou uma prioridade fundamental para aqueles pontos que eu identifiquei. E aí dentro do Reiki, fazendo esse resgate às suas origens, nós temos um rol muito grande de técnicas que eu tenho aprendido. Por exemplo, uma das que eu uso frequentemente, Hanshin Koketsu-Ho, o Ketsueki Kokan-Ho, apelido Keko, eu também uso com frequência, dentre outras várias, né? Que não são técnicas novas, são técnicas usadas nas origens do Reiki, mas que muitas pessoas aqui no Ocidente desconhecem. E tem como aquele padrão pré-definido o único jeito de trabalhar o Reiki. Então, o que eu quero dizer para você é que nesse curto espaço de tempo desse vídeo, né, senão a gente iria expandir várias horas aqui no nosso diálogo, eu quero dizer para você, não há um único jeito certo de fazer o Reiki. Existem múltiplas técnicas, existem várias possibilidades de você planejar e de você conduzir a terapia com o Reiki, né? E talvez essas possibilidades que eu te apresentei, mais flexíveis, elas se aproximam ainda mais das origens do Reiki. Eu convido você a gente refletir junto e buscar obras, buscar conhecimentos, buscar cursos, buscar se atualizar. Tem vários instrutores que são amigos, que estão nessa mesma jornada que eu, buscando ampliar sempre os seus conhecimentos. E muitos já estão ministrando ou integraram essas outras abordagens do resgate do Reiki em suas origens durante os seus cursos, ou fizeram um módulo à parte de técnicas tradicionais japonesas. Eu tive essa oportunidade de fazer diretamente com Arjava Peter, esse autor, que revelou muita coisa. Ele foi um dos principais pesquisadores que revelou várias nas suas pesquisas essas abordagens, esses olhares, documentos, fotos. Então é muito bacana. E aí, revisitando as minhas primeiras experiências com o Reiki, eu vejo quanto que você ter uma técnica e acreditar que a sua técnica é a única e é a melhor, o quanto isso limita. Eu me lembro de um voluntariado que eu participei certa vez, se eu não me engano, eu era reikiano nível 2 nessa época, mas não tinha começado ainda essa busca tão vasta por aprofundamento. Eu me lembro até hoje que nós estávamos aplicando Reiki numa pessoa e tinha um reikiano, um senhor que era bem antigo na prática de Reiki e que chamou a atenção de outra pessoa durante um atendimento a uma pessoa da comunidade. A mão desse receptor, né, que teve a atenção chamada, ela simplesmente deslizou, ela se movimentou naturalmente, como que a energia a direcionasse para uma região um pouco fora daquele ponto previamente definido. E ela teve a sua atenção chamada e foi criticado que isso não era Reiki, estava errado, né? O ponto certo era aqui, não era mais para a direita. Mas eu acredito que muitos de vocês reikianos sentem isso na sua prática, essa energia fluindo, os insights, né? Mesmo que você não saiba dessa teoria do Biosen e como que o Reiki era flexível enquanto tratamento de uma individualidade que se apresentava ali, não de um modo padrão, eu acredito que você teve várias experiências nesse sentido também. Muito bem, eu convido vocês a acompanharem a nossa página, nós vamos postando mais vídeos, mais informações, e esse é um tema vastíssimo, é um tema que não está pronto e acabado, que nós temos que estudar bastante, praticar
bastante também. Aqui no nosso instituto nós temos um dia da semana que nós praticamos essa terapia integral, essa sequência standard. E nós temos um outro dia na semana onde nós oferecemos atendimento à população com todas as técnicas do Reiki. Tanto as tradicionais japonesas, que remontam às origens do Reiki, Mikao Usui e seus primeiros Shihans, quanto também técnicas mais modernas do Reiki, mais recentes. Nós treinamos todas essas técnicas nesse outro dia. É um modo para que os alunos estagiem, né, em várias abordagens diferentes e possam desenvolver competência e experiência com essas várias abordagens. Sou muito grato por você ter acompanhado esse vídeo até aqui. Na nossa página a gente vai continuar postando e acompanhe essa série Mitos do Reiki. Muita gratidão a você e gostou, não gostou, concorda, não concorda, tem dúvidas? Deixe o meu e-mail aqui abaixo, me escreva, me diga o que você achou, está gostando dessa série e nos vemos no próximo vídeo. Muita gratidão!